Contribuição financeira é um assunto tão espiritual quanto as orações. Não há como separar essas duas práticas de devoção em categorias diferentes. A contribuição é uma coisa natural, opcional, e a oração não, ela é espiritual e obrigatória. Não. Quando o anjo do Senhor foi enviado para Cornélio, no livro de Atos, capítulo 10, ele disse assim para aquele homem fiel: suas orações e suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Que significa dizer que tanto as orações quanto as esmolas subiram perante Deus. Então, assim como a oração, a contribuição também é um ato espiritual. Conta-se a história de um homem que foi se batizar e, ao se batizar, ele colocou também a carteira no bolso e entrou com ela no batistério. Quando o pastor perguntou o motivo, ele respondeu: pastor, é porque eu quero que a minha carteira também se converta. Eu quero ser um dizimista fiel. É claro que esse método não funciona, mas o princípio é correto. A nossa carteira também precisa se converter ao Senhor. É por isso que eu quero olhar com você para Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44, a famosa passagem da viúva pobre. E nesse relato de uma contribuição que foi elogiada por Jesus, eu queria tirar com você 3 lições fundamentais sobre contribuição financeira que agrada a Deus. Vamos ler o texto? O texto diz assim, em Marcos 12, 41, Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Lá no templo de Jerusalém, nos dias de Herodes, havia recipientes em forma de trombeta que ficavam nas paredes do pátio do templo, chamado Pátio das Mulheres, era um dos pátios. E eram 13 ao todo, 13 caixas ou gasofiláceos, onde eram colocadas as doações dos fiéis. Bom, Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas essas contribuições e observava a multidão colocando dinheiro na caixa de ofertas. A primeira lição que nós tiramos é essa: a contribuição que agrada a Deus é feita sob o olhar atento do Senhor. A prática da contribuição ou a falta dela é um assunto importante para o Senhor. Ele está de olho nisso. Não porque Jesus, o nosso Senhor, precisa de dinheiro, mas porque Ele almeja que nós sejamos generosos como Ele mesmo é generoso. O Senhor planejou que sua obra, tanto a obra do Antigo Testamento quanto a obra da igreja, fosse sustentada por nós. Isso é um privilégio. Perceba que o Senhor está observando atentamente, mas não somente atitudes externas. Ele consegue enxergar a motivação interior do contribuinte, não apenas a doação exterior. O versículo 41 na Bíblia disse que muitos ricos lançavam grandes quantias e uma viúva pobre chegou, colocou apenas 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Jesus olhou que estava aparente, alguns dando muito e uma pobre dando pouco, mas ele não viu só isso. Quando ele declara no versículo 43 que a viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros, e diz que todos deram as sobras e ela da pobreza deu tudo o que possuía para viver, Jesus está mostrando que percebeu, onisciente como ele é, que as grandes quantias eram sobras das pessoas e que as 2 moedinhas de menor valor eram mais do que muito, eram tudo que a mulher possuía. O olhar penetrante do Senhor alcança não apenas o quanto damos, mas como damos. O Senhor está de olho nisso. A história de William é muito interessante. Ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo. E ele é fabricante de produtos que levam o seu nome, ou melhor, o seu sobrenome, Colgate. Com 16 anos, William saiu de casa porque ele precisava obter o sustento para a família. A sua família não podia sustentá-lo. E na estrada, a caminho da cidade grande, ele se encontra com um velho conhecido e de joelhos esse homem ora com ele e diz assim:
Alguém será brevemente o principal fabricante de sabão de Nova York. Espero que você seja homem prudente. Dê seu coração a Cristo. Entregue-lhe cada dólar que receber e de cada dólar a parte que pertence ao Senhor. Faça um sabão honesto no peso, dê 1 libra inteira e sei que você se tornará rico. O jovem, depois daquela oração e daquelas palavras, entrou na cidade de Nova York, levando consigo tudo que possuía embrulhado numa toalha. Ele tinha bem poucas coisas. E foi com grande dificuldade que William Colgate encontrou o seu primeiro emprego. E com saudade de casa, lembrando das palavras da sua mãe e as palavras daquele velho senhor que o aconselhou a buscar o reino de Deus, William logo procurou uma igreja e do seu primeiro salário, do seu primeiro dinheiro, ele deu a 10ª parte, ele deu o dízimo para o Senhor. Passados alguns anos nesse emprego, ele veio a se tornar sócio do patrão da empresa. E depois que o patrão morre, William Colgate ficou sendo o dono único da fábrica de sabão. Imediatamente, a primeira coisa que ele fez foi procurar avaliar quanto era e quanto seria o dízimo da produção daquela fábrica. E ele fez questão de dar o dízimo de tudo que a fábrica lucrava. William Colgate prosperou nos negócios, se enriqueceu de um modo como jamais imaginou, tornou-se dono de uma das maiores empresas do mundo, existente e conhecida até hoje, e nunca deixou de ser fiel ao Senhor nos dízimos, pois ele foi um homem que aprendeu essa sabedoria. O Senhor está de olho em nossas contribuições. Façamos as nossas contribuições, lembrando que os olhos penetrantes de Cristo estão postos sobre nós, sobre o nosso salário, sobre o nosso bolso e a nossa carteira e o nosso coração. Ele sabe exatamente o quanto cada um dá e o quanto cada um retém. Ele não somente sabe como recompensa, na medida certa, tanto o avarento quanto o generoso. O Senhor tem visto aqueles que se recusam a dar e certamente tomará providências quanto a isso. Os olhos do Senhor estão postos não somente sobre o nosso dinheiro, mas sobre tudo que fazemos e tudo que somos, ao ponto de Hebreus 4 dizer assim, no versículo 13: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então a primeira lição é essa: a contribuição que agrada a Deus é feita sobre o olhar atento do Senhor. Em segundo lugar, essa história nos mostra que a contribuição que agrada a Deus é motivada por um coração devoto. Você percebe nesse texto algo muito simples. Muitos lançavam grandes quantidades de dinheiro. Eram pessoas ricas, mas Jesus viu que não havia devoção. Muitos ricos lançavam grandes quantias e Jesus disse que eles estavam dando do que sobrava. A cena retratada por Marcos é de gente sofisticada, desfilando pelo templo, causando boa impressão, arrancando aplausos, elogios, enquanto entregava suas doações. E todo mundo via aquilo. Mas tem uma coisa que só Jesus viu, que aquelas pessoas estavam dando sobras do que tinham. Por isso, nós percebemos que não estavam contribuindo por devoção a Deus, mas por devoção a si mesmos. Queriam ser vistos como pessoas religiosas, contribuíam com segundas intenções, buscando reconhecimento e elogio. Por isso estavam sendo pão duros, e Jesus viu que estavam sendo pão duros. Pastor John Charles Riley foi bispo na Inglaterra. Ele nasceu em 1816 e morreu no ano 1900. Um dos seus livros ele descreve a realidade das contribuições financeiras em 1879, 140 anos atrás. E ele diz assim no seu livro: há milhares de pessoas que lembram de todos os discursos doutrinários de Jesus, mas esquecem esse pequeno incidente da viúva pobre. A prova disso pode ser vista, e aí ele fala das contribuições de sua época, nas contribuições pobres e escassas que são feitas pelos membros da Igreja de Cristo, na renda miserável das sociedades missionárias, em proporção às riquezas dos membros das igrejas. Ainda pode ser vista nas longas listas de dizimistas autocomplacentes que contribuem com simples migalhas quando poderiam doar somas maiores.
Pastor Riley diz: o pão-durismo dos que se dizem cristãos em todas as questões que envolvem Deus e a religião é um dos mais clamorosos pecados de nossos dias e também um dos piores sinais dos tempos. Os doadores para a causa de Cristo são apenas uma pequena parte da igreja. É provável que nem mesmo 1 em cada 20 cristãos batizados conheça algo do que significa ser rico para com Deus. A maioria dos crentes gasta quantias enormes consigo, mas não dá sequer alguns centavos para a causa de Cristo. Isso está no livro Meditações do Evangelho de Marcos, na página 229. E eu me pergunto, será que ainda é assim hoje? Ele constatou que apenas 1 em cada 20 cristãos batizados, membros da igreja, contribuía com fidelidade e generosidade. É fato que esse pão-durismo, como diz Charles Riley, significa falta de devoção. E a oferta da viúva pobre não foi notada pelas pessoas. E talvez quem percebeu tão somente reprovou. Mas essa viúva pobre que chegou e colocou na caixa de oferta 2 pequeninas moedas de cobre, ela foi notada pelo Senhor. E isso é o que importa. Porque a contribuição que agrada a Deus é aquela feita com a intenção de honrar o Senhor. E essa foi a intenção daquela pobre senhora. O Senhor percebeu a devoção do coração. O Senhor viu que ela deu porque cria. Ela deu porque amava o Senhor. Que nossas contribuições sejam feitas por amor a Cristo. E que o nosso amor a Cristo, nossa devoção, se manifeste em generosidade financeira. Que não haja devoção, que não haja obrigação, que não haja medo, que não haja culpa, que não haja vaidade, que não haja desejo de ganhar mais nas nossas doações. Que o nosso dízimo seja dado por devoção ao Senhor. E que o nosso amor e devoção por Cristo impeçam-nos de sonegar o nosso dízimo. Conta-se a história de uma jovem crente, fiel dizimista na igreja, que certa vez resolveu passar uns tempos com a sua irmã numa cidade grande. E lá, sem dinheiro para comprar uma roupa nova e passear, ela pegou o dízimo que tinha guardado no fundo da bolsa e com o dinheiro do dízimo comprou um lindo vestido. Então, no sábado bem cedo, ela preparou-se para um passeio para conhecer os pontos turísticos da cidade grande. Então, ela vestiu o dízimo, pôs o seu vestido novo e passeou. E terminado o passeio, chegou em casa, colocou o dízimo numa cadeira na área de serviço e dormiu um pouquinho para descansar. Veio uma forte chuva e uma goteira caiu em cima do vestido. Quando ela acordou e se levantou, que decepção! O tecido estava manchado. Ela disse: isso não é nada. Lavou o vestido e colocou no varal para secar. Tomou um café e depois de um tempo foi ver se o dízimo estava pendurado no varal e estava seco. Outra decepção. O dízimo tinha desaparecido, ou melhor, o vestido tinha desaparecido. E a irmã disse: olha, minha irmã, aqui você não pode deixar nada para lá de fora, que a turma rouba mesmo, aqui é cidade grande. E a jovem dizimista comentou: na verdade, aquele vestido não era meu. E contou a história para sua irmã, e a sua irmã ficou admirada. Há muitos crentes vestindo o dízimo, comendo o dízimo, andando no dízimo, sentando no dízimo. Dízimo sonegado da goteira e é roubado e levado de nós. As nossas contribuições precisam ser expressões de devoção a Deus e não devoção por coisas materiais. Precisamos ser tão contentes com Deus, tão animados e tão empolgados com Deus que nós separamos para Ele a oferta e damos com fidelidade. É isso que deve motivar as nossas doações. Quer queira, quer não. É no bolso que realmente demonstramos o nosso amor ou falta de amor por Cristo e por sua obra. Um crente pode orar, cantar, louvar e dizer que ama o Senhor, mas nós demonstramos esse amor no bolso. É o que vemos, por exemplo, na atitude do rei Davi. Em 1 Crônicas 29, o amor de Davi pelo templo do Senhor, que não era o amor pelo prédio em si, mas pelo Deus que se manifestava no prédio, esse amor é demonstrado por suas contribuições materiais para a construção do templo. Em 1 Crônicas 29:3, Davi declara assim:
Pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata, para o templo do meu Deus. Veja, o amor significou entrega de ouro e prata. E ele diz assim, além de tudo que já tenho dado para este santo templo, no versículo 4, Davi diz, ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, Davi diz, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Essa pergunta é feita para mim e para você. Quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Quem entrega é quem ama. E quando há devoção a Deus, haverá doação financeira generosa para a sua obra. Terceira lição que a história da viúva pobre nos traz é que a contribuição que agrada a Deus, ela é elogiada pela generosidade desapegada, pelo sacrifício. É notável o elogio do Senhor à pobre viúva, a sua liberalidade abnegada na doação que agradou a Cristo. Jesus chama os discípulos para si e declara, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. E Jesus diz, da sua pobreza, ela deu tudo o que possuía para viver. As moedas dadas pela viúva pobre, pelo texto, eram as de menor valor em circulação. Talvez o equivalente a 2 notas de R$2 ou 2 moedas de R$1. Alguma coisa em torno de R$2 a R$5 em nossos dias. Jesus disse que ela deu mais do que todos os outros. Claro que mais não se refere à quantidade, mas à qualidade da oferta. É isso que importa para o Senhor. Mais aos olhos daquele que não somente observa a quantidade, mas o coração. E ele sabe exatamente qual é a realidade e a possibilidade que cada um tem de contribuir, bem como o que, o quanto e como cada um contribui. Jesus sabe se damos apenas do que nos sobra. E ele não aceita sobras, pois quando damos o que sobra, dizemos que o próprio Deus é apenas um resto na nossa vida. E Deus não aceita essa posição. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele não aceita ser tratado como sobra e como resto. A oferta da viúva pobre foi aprovada e foi apreciada pelo Senhor porque foi uma oferta sacrificial. Jesus diz que ela deu tudo o que possuía para viver. Essa afirmação é muito clara. Significa que ela deu todo o seu sustento e preste atenção, ela não teria nem mesmo o que comer até quando pudesse conseguir ganhar mais dinheiro novamente. E considerando que ela era uma viúva pobre, uma pessoa classificada na categoria dos desamparados e necessitados de sua época, sua oferta foi um grande sacrifício. Ela doou com liberalidade tudo que possuía para o seu sustento naquele dia, provavelmente sem uma previsão de quando obteria mais recursos. Conta-se a história de um jovem crente desempregado que pediu oração para o pastor da igreja. E disse, pastor, ore por mim, se Deus me abençoar e eu arrumar um emprego, eu vou começar a dar o dízimo. O pastor orou e o Senhor deu a ele um emprego. Salário inicial de, digamos, R$800, ele começou a dar o dízimo de R$80. E Deus o fez prosperar, o dízimo dele passou para R$100, depois para R$200. Transferido para outra cidade, para um emprego maior, passou a ganhar R$5.000, dando R$500 de dízimo. Depois de mais um tempo, o seu dízimo chegou nos R$1.000, ele estava com um salário de 10.000. Nesse momento ele mandou uma mensagem para o pastor. Pastor, o senhor pode vir me ver, me visitar, por favor? O pastor foi até a casa do jovem, ali tomaram um café, conversaram longamente sobre a história passada e finalmente o jovem chegou ao ponto principal da conversa e perguntou, pastor, o senhor lembra do dia em que eu, em oração, prometi a Deus que se ele me desse um emprego, eu me tornaria um fiel dizimista? O pastor disse, sim, eu não esqueci de sua promessa e pelo visto Deus também não esqueceu, ele tem te abençoado bastante. Mas o jovem disse, pastor, ouça o que eu vou dizer agora. Quando eu fiz aquele voto, eu tinha que dar R$80 de dízimo, mas agora eu preciso dar 1.000.
E eu não posso dar tanto dinheiro de dízimo, é muito dinheiro. O pastor olhou bem nos olhos do jovem e disse: jovem, trato é trato. O que pode ser feito agora é o seguinte: podemos nos ajoelhar aqui, orar e pedir que Deus reduza a sua renda para que seu dízimo volte a ser de R$ 80. Você quer isso? O jovem disse: não, pastor, vamos orar para que meu dízimo continue aumentando. Muitas vezes parece um sacrifício dar o dízimo, e é, mas nós devemos fazer este sacrifício. A oferta da viúva foi uma declaração da honra, da grandeza e da bondade do Senhor. As nossas ofertas também, de um jeito ou de outro, expressam de forma concreta o valor e o apreço que realmente temos para com o Senhor. E se o Senhor é tudo que temos que contribuir de forma sacrificial. Eu queria chamar a atenção para você para o fato de que Jesus, quando chama seus discípulos e afirma que essa mulher ofertou generosamente, ele diz assim: afirmo-lhes que. Jesus disse: em verdade vos digo. Essa expressão significa com toda certeza, certamente. É uma afirmação de absoluta veracidade, confiança e convicção. Irmão, irmã, não tenha nenhuma dúvida disso. É a doação sacrificial que vale mais, porque ela realmente exalta o Senhor. Deus não está esperando de você uma doação fácil. Deus está esperando o seu sacrifício. Quero fazer um apelo final para concluir essa mensagem. Te perguntar como têm sido suas contribuições financeiras para a causa de Cristo. Você aprendeu nessa mensagem que a contribuição financeira que agrada a Deus, em primeiro lugar, ela é feita sob o olhar atento do Senhor. O Senhor está de olho nisso. Segundo, ela é motivada por um coração devoto, expressão de adoração e não vontade de agradar a si mesmo. E terceiro, a contribuição que agrada a Deus é elogiada pela generosidade desapegada pelo sacrifício. Mas o apelo vai para muito mais do que dar dinheiro na igreja. Porque pessoas estavam dando grandes quantidades de oferta no templo e Jesus reprovou tudo isso. O apelo é para que você e eu contribuamos, mas considerando que nós vivemos à luz do olhar penetrante do Senhor, não só na contribuição, mas em tudo. O apelo é para você e eu sondarmos e corrigirmos a nossa motivação do coração em tudo. Será que eu quero realmente agradar a Deus na minha vida? Ou tenho vivido para agradar a mim mesmo e aos outros? Se eu quero agradar a Deus, eu tenho mostrado isso com o meu dinheiro? Esse pode ser um momento doloroso, mas muito precioso na sua vida. Talvez, olhando para as suas contribuições, você constata que não ama a Cristo de verdade. É num momento de dor como esse que você pode crescer. Você pode dar um salto de fé e assumir um compromisso com o Senhor, dizendo: Deus, eu vou mostrar devoção a Ti. Eu vou Te amar de verdade, doando também do meu dinheiro ao Senhor. Esse é um apelo para que você esteja disposto a sacrificar tudo que custa alguma coisa a você para honrar o Senhor. Não fique esperando ser fácil andar com Cristo. Não fique esperando ser fácil ofertar financeiramente. Nunca será. Simplesmente doe ao Senhor. Vamos orar. Graças te damos por esse exemplo notável, Senhor, de devoção sincera, humilde, desta viúva pobre que deu tudo o que possuía para a tua causa, para a tua obra no teu santo templo. Senhor, move nosso coração para estarmos devotos a Cristo, conscientes de que o Senhor está olhando para a nossa vida e que nós queremos expressar o nosso amor por Ti, dando dos nossos recursos para o Senhor, sabendo que isso nos custará, mas que o sacrifício valerá a pena, pois o Senhor é digno da nossa devoção, do nosso louvor e das nossas doações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.